Moçada, um salve especial para todo mundo. Nessa questão número 8 aqui, ela é bem simples. A gente vem comentar um pouco, coisa rápida, sobre o que é um gás ideal. Quando eu falo em gás, 3 palavras precisa vir imediatamente na sua cabeça, que é a assinatura de um gás. Todo gás ele tem pressão, todo gás ele tem um volume e todo gás ele tem uma temperatura. Se eu mantenho a pressão sempre constante, eu posso variar o volume com a temperatura, e esse tipo de transformação a gente chama de transformação isobárica. Então, isobárica é onde eu mantenho a minha pressão constante. Se eu tenho um gás e mantenho o meu volume constante, ó, o volume, eu posso ter uma alteração tanto na pressão quanto na temperatura, e eu chamo isso de uma transformação gasosa com o nome de isovolumétrica ou isométrica. Isométrica ou isovolumétrica quer dizer manter o volume constante. E por último, a temperatura. Se você mantém a temperatura de um gás constante, no início ela é 300 Kelvin, no final ela continua com 300 Kelvin. Eu chamo isso de uma transformação do tipo isotérmica. Eu teria uma variação na pressão e no volume. Aqui nós temos um gás ideal, cujas transformações são 1, 2 e 3, e elas são mostradas nesse diagrama aqui, conforme vocês podem observar. E eu quero o nome dessas transformações aqui, ó, da 1, da 2 e da 3. A transformação 1, ela mantém constante o seu volume. Observa aqui comigo, ó. No ponto P2, o volume dela é 1. Aí ela aumenta a pressão, e no ponto P1, o seu volume continua V1. Então, no começo e no final, o seu volume foi o mesmo. O mesmo iso, volume, volumétrica ou métrica. Então, essa transformação 1, ela é isométrica ou isovolumétrica. Pode ser a alternativa B ou pode ser a alternativa D. Agora, se você observar a segunda transformação, aqui, ó, o ponto P1 eu tenho uma temperatura. Aí a pressão vai diminuindo e conforme vocês podem observar na transformação 2, nessa aqui, ó, o volume vai aumentando. Então, ó, pressão diminui, volume aumenta, então significa que a minha temperatura está se mantendo constante, né? Então aqui é T1, 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 T1 e vai diminuindo e chega nesse ponto. Temperatura constante a gente chama de isotérmica. Essa daqui, ó. Certo? E por último, nós temos aqui esse último exemplo aqui, ó, só comentando com vocês o que é uma expansão adiabática. Expansão adiabática é aquela expansão que a gente não troca calor com o meio externo. É o caso do desodorante que a gente comentou 1000 vezes na sala de aula. Quando você aperta o spray do desodorante, ele vai soltar rapidamente. Aquilo ele usa a energia interna dele. E nesse caso não tem o quê? Calor, não tem uma troca de calor com o meio. Então a quantidade de calor sempre na adiabática é igual a zero. E por último nós temos a isobárica, né? Já deu a alternativa correta que a gente sabe que é a B, vamos só verificar por que é isobárica. No ponto T2 a pressão é 2. Quando ele chega aqui, o volume dele vai diminuindo, o volume diminui. E acontece que quando ele chega aqui, ele continua com a mesma pressão. Manter a pressão isobárica. Então, a alternativa correta aqui nós temos que é a B. No item 2, conforme vocês podem observar, só vou fazer uma correção. Para quem já resolveu esse exercício e não encontrou a alternativa certa, é porque aqui na verdade é 3,1 vezes 10 elevado à quinta. Mas dá para chegar num resultado muito próximo. A alternativa correta dessa atividade aqui é a D. Eu vou fazer utilizando o número que está aqui no exercício e nós chegaremos num resultado bem próximo desse da D. Vamos lá então. Primeira coisa. Ele disse que o pneu de um carro é calibrado com ar a uma pressão de 3 vezes 10 à quinta pascal quando ele está a uma temperatura de 20 graus Celsius. Então eu tenho uma pressão 1, que eu vou chamar de P1, e essa pressão aqui ela é 3 vezes 10 elevado à quinta. E ela está a uma temperatura de 20 graus Celsius.
Considere que o volume não varia. Volume não variar é que o volume vai continuar constante. Aumenta a temperatura, diminui a temperatura e o pneu do carro continua com o mesmo volume, ele não murchou. Então ele disse que o volume é constante. E que a pressão atmosférica se mantém igual a 1,01 vezes 10 à quinta Pascal. Isso aqui não vai servir para nada, só foi para encher linguiça no exercício, mas vou explicar para vocês o que significa isso. Antes de eu explicar, continuando. A pressão do pneu quando a temperatura cai para 0 graus Celsius, a temperatura estava 20, aí essa temperatura caiu para 0 graus Celsius. E eu quero descobrir qual é essa pressão, que eu vou chamar de P2, quando ele caiu para 0. Então é isso, ó. Resumindo, 20 graus Celsius, a pressão dentro do pneu é essa. Quando cair para 0, qual vai ser a pressão, sendo que o volume se manteve constante. Nós sabemos lá da fórmula da equação geral dos gases que P vezes V é igual ao número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Sabemos também que N é número de mols, R é a constante dos gases, que tudo isso daqui é uma constante. Porque são dois números, não varia. Olha quem varia: pressão, volume e temperatura. Eu posso escrever isso tudo como P vezes V igual a constante vezes a temperatura. Isola essa constante aqui, ó. Isola o K. Ele está multiplicando pelo T, ele passa dividindo. Então aqui vai ficar P vezes V. Então vamos lá, ó. Eu tenho P vezes V dividido por T. Então, no instante inicial, eu tenho uma pressão 1, um volume 1 e uma temperatura 1. Aí eu vou lá, mantenho o meu volume. Ó, o volume é constante. Então, se o meu volume é V1, de cá ele continua sendo V1. Ó. Mas a minha pressão, quando eu mantenho o volume, ela altera. Então, aqui eu passo a ter um P2 e a minha temperatura também altera. Olha a fórmula chegando, deduzindo a fórmula com vocês. Se eu cancelar o V1 de cá e o V1 de cá, vai sobrar para a gente aqui, ó. P1 sobre P1 é igual a P2 sobre T2. Agora é só substituir. A pressão no caso 1, ela é 3 vezes 10 elevado à quinta sobre... Agora, cuidado aqui, não vamos colocar temperatura como 20 graus Celsius. Temperatura, quando eu trabalho com gases, as constantes universal dos gases, ela sempre está em Kelvin. Então, você precisa, falou em gás, temperatura é Kelvin. Colocando aqui no canto, ó, 20 graus Celsius converter em Kelvin, eu pego 273 e somo 20. Isso vai dar 293. Vou descobrir a pressão 2, sabendo que... Qual é a temperatura 2? 0 graus Celsius. O que é 0 graus Celsius? 273 Kelvin. Agora, multiplicando isso aqui em X, ó, a nossa pressão no ponto 2 vezes 293 é igual a 273 vezes 3, 10 elevado à quinta potência. Quem está multiplicando aqui vai passar dividindo. Fazendo todas essas contas, nós iremos encontrar a pressão com resultado de 2,79. Então, vamos aproximar para 2,8 vezes 10 elevado à quinta atm. Está aí a alternativa D. Não deu 2,89 porque o correto aqui era 3,1. Rapidamente agora, pessoal, só para saber, só para fazer levantamento com vocês, quando ele fala que a pressão atmosférica se mantém constante e igual a 1,1 vezes 10 elevado à quinta, isso aqui é aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, ó, que 1 atm, ele vale aproximadamente 10 elevado à quinta Pascal. Lembra que a gente pode transformar a unidade de pressão em atm ou Pascal, que eu estou utilizando isso aqui no Sistema Internacional. O que é Pascal? 1 atm, então ele vale aproximadamente 10 elevado à quinta. Pascal é Newton dividido por metro quadrado. Então, como que a gente chegou nessa relação aqui, ó? Bem rapidinho para vocês recordarem. Aqui está o planeta Terra. E o ar
na atmosfera aqui, está batendo no planeta Terra com uma determinada força. Então aqui, ó, o ar bate com uma determinada força. Eu calculo a força com que o ar está batendo no planeta Terra todo e divido essa força pela área do planeta Terra. Metros quadrados quer dizer área. Se você pegar a força e dividir pela área, você vai perceber que a atmosfera, que é 1 atmosfera, essa divisão vai dar bem próximo de 10 elevado à quinta Pascal. É isso que ele usou aqui, ó. Só que ali deu 1,01 vezes 10 elevado à quinta, porque aqui eu aproximei e aqui ele chegou num valor mais próximo.